procurar começar na hora certa. O que vocês acham? Vamos começando? Eu gostaria. É bom. Enquanto a gente está recebendo todo mundo, as pessoas vão chegando. Então, eu acho que assim, primeiro eu queria muito agradecer a presença de vocês, né? E dizer que isso é mais uma atividade que a gente procura proporcionar de trocas. E o meu agradecimento vai primeiro para a Thaís, porque se não fosse ela, a gente não estaria aqui agora. A Thaís que agitou, a Thaís, a gente convidou a Bia, a Thaís que organizou. Então, eu queria primeiro fazer essa menção e agradecer muito. E depois é um prazer enorme, Bia, estar com você, te receber. É uma delícia. Obrigado. Aqui na nossa casa. Dizem que é a casa da Gestalt em São Paulo, né? E é isso mesmo. A gente, na verdade, agora nós estamos numa online, mas o Instituto é uma casa, né? E tem por tradição procurar acolher e procurar promover e proporcionar trocas que a gente possa ter. Porque isso tem um efeito multiplicador. Cada um de vocês vai levar alguma coisa que viu aqui para onde vocês trabalham e isso, toda a nossa alegria fica nisso. Então, eu queria falar primeiro que a gente organizou e primeiro receber a Beatriz Cardella, que é psicóloga, psicoterapeuta, mestre em educação, especialista em psicologia clínica e em gestalt terapia, supervisora clínica, coordenadora do grupo de estudos de temas clínicos, professora convidada de diversos institutos de formação em gestalt terapia pelo Brasil inteiro, e autora dos livros que vocês estavam falando agora, De Volta para Casa, Laços e Nós, A Construção do Psicoterapeuta e O Amor na Relação Terapêutica, que a gente usa muito nos nossos cursos e que é uma referência incrível para todo gestalt terapeuta. A Beatriz vai falar primeiro sobre as dimensões do brincar. E quero apresentar a Thaís Aparecida Augusto, que é gestalterapeuta, psicóloga clínica, neuroeducadora, neuropsicóloga, especialista em gestalterapia pelo Instituto Sede Sapiense, professora do curso de especialização do Instituto Sede Sapiense, palestranda de cursos sobre psicoterapia infantil em instituições de formação acadêmica, várias instituições de formação acadêmica, e especialista em atendimento de crianças com TEA, transtorno do espectro autista. Bom, eu acho que o que vale a pena para eu apresentar de mim é que eu comecei trabalhando inicialmente com crianças, sempre numa busca, era a busca por compreender a criança e por ter uma linguagem com ela melhor. Eu trabalhei com educação psicomotora, aí que a gente também se encontra muito em Thaís, nas nossas buscas, né? E depois disso, fui procurar um embasamento na comportamental cognitiva, daí passei para Gestalt, gostei, fiquei. E daí estou procurando agora expandir, fui expandindo para trabalho com as famílias, porque as crianças demandavam muito um contato com as famílias, e a gente expandiu ainda mais com o Instituto Gestalt, que já tem quase 20 anos e está, assim, divulgando a gestalterapia por muitos lugares por aí. Então, o nosso orgulho é ver quantas pessoas lindas que a gente viu
informação aqui no Instituto e que já estão no seu exercício profissional a pleno vapor e com quem a gente aprende tanto. Sejam bem-vindas. Bia, passo a palavra a você. Obrigada, querida. Quero agradecer muito o Instituto de Gestalt de São Paulo, uma casa anfitriã. E, Miriam, quero te agradecer imensamente. É uma honra para mim estar aqui nesse trabalho, compartilhando com você e Thaís. Miriam foi minha primeira supervisora de Gestalt terapia, uma das primeiras supervisoras da minha vida, lá em 1989. Estou escrevendo um capítulo de um livro sobre supervisão. Miriam, tenho conversado muito com você. Que bom! E lá naquela época, você já me provocava um profundo encantamento pela sua sensibilidade, sua competência, né, sua delicadeza com os pacientes e conosco, seus alunos supervisionandos na época. Então, você sabe que você é uma das raízes da árvore, para mim, né? Sempre será, minha querida. Então, é uma grande honra estar aqui na sua presença e espero honrar a sua confiança. Uma grande honra para mim. Quero agradecer a Thaisinha. A Thaisinha é uma companheira de percurso. A Thaís está comigo quase que semanalmente, há mais de 15 anos. É uma das pessoas mais generosas que eu conheço na minha vida, mais afetuosas, uma profissional batalhadora, guerreira, polivalente. Então, minha querida Thaís, você sabe que eu te amo e que é uma alegria para mim estar aqui hoje com você, viu? E a todos vocês presentes, obrigada pela companhia. E eu vou procurar trazer algumas contribuições aí para um trabalho com crianças, não só com crianças, com adultos, adolescentes também, né? Eu vou iniciar, então, conversando com um autor que me é muito caro, que é o Gaston Bachelard. O Bachelard diz que em nós, ainda em nós, sempre em nós, a infância é um estado de alma. O Bachelard nos recorda a infância não apenas como uma etapa do percurso vital. O que ele assinala é que a infância se atualiza, o que significa que o adulto e o velho são a criança diferentemente posicionados. Ou seja, numa nova posição, numa nova consciência. Eu vou abordar, então, a infância e o brincar a partir dessa perspectiva. A chamada infância imóvel, durável, permanente e perene. A infância como um estado de alma nascente, que é chamada pelo Bachelard de infância cósmica. Um outro jeito de dizer isso é a abertura ontológica do ser humano. Então, gente, eu não vou tratar hoje da infância ferida, nem machucada, maltratada, ou do caráter traumático de algumas experiências vividas na infância. Eu vou tratar da beleza psicológica presente na infância. Claro que nós podemos ver as implicações das dimensões que eu vou assinalar hoje para o sofrimento e o adoecimento de crianças, adolescentes e adultos. Mas eu gostaria de me concentrar nesse tempo que me cabe, nos recursos e nas potencialidades que emergem na infância e que dá ao adulto, quando tudo corre bem, uma consciência de raiz, a fluidez do processo de singularização, a fluidez da criatividade, a possibilidade de realização da obra criativa fundamental da existência, que é o sentido da própria vida. Diz o Bachelard que o terapeuta de crianças precisa alcançar uma posição difícil. Ele precisa ser poeta e psicólogo ao mesmo tempo.
Eu acredito que em Gestalt terapia nós temos essa pretensão. Para tanto, nós precisamos realizar o que ele chama de poética análise da infância. Este é um modelo de trabalho que eu vou apresentar a vocês agora, nas suas diferentes dimensões. A poética análise da infância implica acolher o princípio de vida profunda e a glória do viver, de amar e de criar presentes na criança. Significa reconhecer os chamados devaneios cósmicos, presente no divagar da criança. Esta é a cosmoanálise, que é a contemplação primordial da criança. Esta contemplação acolhe as imagens que abrem e fundam o mundo para a criança. São imagens majestosas, grandiosas, o que o Bachelard chama de cosmicidade. A criança, ela se sente filha do cosmos. Só para exemplificar estas imagens, um pequeno poema do Manuel de Barros que deixa isso bastante claro, que é a cosmicidade. Ele diz assim: se a gente fala a partir de ser criança, a gente faz comunhão de um orvalho e sua aranha, de uma tarde e suas garças, de um pássaro e sua árvore. Então, eu trago das minhas raízes crianceiras a visão comungante das coisas. Como eu disse, essas imagens fundantes da criança são majestosas, fabulosas, elas engrandecem o mundo. Todo mundo aqui deve ter tido a experiência de visitar um lugar que habitava na infância, e como a gente fica espantado de ver como o lugar é pequeno, né? Isso não tem a ver só com a dimensão corporal da criança, é claro, mas com o fato de que a criança engrandece o mundo. Então, aquele pátio da escola, que a gente olha hoje, tem 10 metros, para a criança aquilo era um universo, né? Era o próprio mundo. Essas imagens, elas se referem aos universos imaginados, à abertura da criança para o mundo que promove encanto, espanto, surpresa e maravilhamento. A criança, ela enxerga grande e belo. A criança enxerga grande e belo. Existe uma pequena história que a Adélia Prado gosta de contar, poeta Adélia Prado, a respeito de um garotinho que foi pela primeira vez à praia com o pai. O pai estacionou o carro, eles desceram no calçadão, e a hora que o menino viu o mar, ele agarrou os braços do pai e disse: pai, me fura o olho, me ajuda a ver. O impacto dele foi tamanho com a grandeza do mar, né, que ele ficou absolutamente extasiado e maravilhado, né, e precisando da ajuda, de companhia, para enxergar a grandeza do mar. Essas imagens, né, no fundo, elas poetizam a criança, né? O Rubem Alves fala que as crianças, elas têm experiências místicas. Experiência mística não é ver seres de outro mundo, é ver este mundo iluminado pela beleza. E é tão importante essa abertura da criança ao grandioso, ao belo, ao majestoso, que o Manuel de Barros, ele fala também que a poesia é a infância da língua. E o que ele mais desejava era alcançar o acriançamento das palavras. Estas imagens, então, que emergem na infância, e todos nós carregamos estas imagens, elas são imagens amadas.
e elas revelam um sentido existencial, né? Por isso é muito importante para o terapeuta colher estas imagens, seja no paciente adulto, na própria criança. Elas revelam um sentido existencial. Revelam uma existência sem limites, o cosmos e também os limbos, né? Eu, quando criança, eu conto isso, costumava frequentar os telhados da minha casa e da casa dos vizinhos. Eu ficava construindo acesso para subir no telhado e lá eu ficava empinando a minha pipa e imaginando onde é que essa pipa iria parar se a linha arrebentasse. Eu tinha por volta de 7 anos de idade, 8 anos, e esse era um jogo que eu fazia com muita frequência. Além disso, eu frequentava os porões, que na década de 60 eram muito comuns aqui no interior onde eu nasci, e eu gostava de percorrer os túneis escuros com a minha lanterna e os meus amigos. E a gente ficava indo e voltando pelos túneis das casas que se ligavam pelos porões. Então, vejam, a verticalidade do cosmos, né? O alto, o grandioso, o infinito e, ao mesmo tempo, o profundo, o escuro, o abismo, o limbo, né? Então, nestas imagens da criança, nós podemos colher esse sentido existencial, né? Hoje, sem dúvida nenhuma, essa questão dos limbos e do cosmos está presente no meu trabalho como terapeuta, né? Eu vou às profundezas, à escuridão do sofrimento humano e trabalho incessantemente para ajudar os meus pacientes a alcançarem e criarem um sentido que os transcenda, né? Que eles encontrem os seus princípios fundamentais de vida. O que a gente precisa compreender é que essas imagens não têm a ver com fuga, mas com um voo de liberdade da criança. E é aí que eu gostaria de tratar, então, de algumas dimensões do brincar. Eu acho que eu não preciso falar para vocês, muitos daqui são terapeutas de crianças, que são múltiplas e complexas as dimensões do brincar. Não vou me deter nas dimensões mais conhecidas e tratadas na literatura, né? Como, por exemplo, brincar é um ensaio para a vida adulta, né? No brincar, a criança realiza ajustamentos criativos, ela organiza situações em termos de espaço e tempo, ela joga com símbolos, que são veículos, né? Para o trânsito, o vir a ser da criança. E que brincar nada produz, né? É um modo de estar numa situação, como diz o Gilberto Safra. Uma experiência cada vez mais rara no mundo contemporâneo, um mundo caracterizado pela hiperfuncionalidade, pelo fazer, pelo desempenho, pelo resultado, né? E o tempo e o espaço da criança estão excessivamente estruturados. Então, o brincar, que é justamente a experiência de estar numa situação não previamente estruturada, né, está em eclipse, né? E a gente sabe o quanto isto produz sofrimento e adoecimento nas crianças no mundo contemporâneo. Então, agora eu vou falar de dimensões um pouco menos abordadas na literatura, né? Quando a criança brinca, isso também acho que todos vocês sabem disso, ela funda mundos. Ela vive a possibilidade de transformar a realidade por meio da ação criativa. Ela transfigura o mundo. Então, a vassoura é um cavalo selvagem, o armário é um esconderijo, o lençol é uma capa mágica, pular na cama é voar, o jogo eletrônico é uma viagem num foguete para Marte, né? Então, a criança, ela reposiciona os elementos do mundo a partir da sua ação criativa. Ela ressignifica o meio, ela rompe com o estabelecido a partir do seu modo de ser singular. Ela cria sentidos.
ela projeta horizontes, né? Ela anseia o futuro, ou seja, a esperança da criança está presentificada no brincar. Eu tenho uma irmã, né? E quando crianças, nesses mesmos porões que eu estava dizendo para vocês, que eu ficava percorrendo com a minha lanterna, a minha irmã fez meu pai construir uma escolinha para ela no porão. Eram caixotes de frutas, eram as carteiras, né? E uma pequena lousa com giz. E ela fazia a gente fazer lição de casa todo santo dia nessa bendita escolinha escura do porão, né? Iluminada por velas. E lá ficávamos muito tempo, né? Não preciso dizer para vocês o que minha irmã se tornou, né? Ela é professora e hoje ela é coordenadora pedagógica e sócia de uma escola, né? Então, obviamente, que nem sempre esta correlação é tão clara, mas no caso da minha irmã, é bastante o sentido da vida dela, né? Que é ensinar, que é conviver com crianças e adolescentes neste lugar de professora, já estava presente muito cedo na vida dela. Ao brincar, a criança claramente presentifica a sua biografia, né? Seus conflitos, suas dificuldades, suas angústias, mas ela também presentifica, como eu estava dizendo, não só os horizontes existenciais, mas os anseios de si. Ela começa a criar a sua utopia pessoal, né? A potencialidade para a realização emerge. Portanto, a capacidade da criança de sonhar. Uma criança ou um adolescente, né? Decorrendo aí o adolescente, que perde a capacidade de sonhar, é o que nós estamos vivenciando hoje e observando. Eles vivem uma ausência de sentido na vida, né? Existe uma grande relação entre brincar, a capacidade de sonhar e o sentido da vida. Então, acho que esse é um aspecto, claro, gente, eu estou até, né, passando rapidamente, porque é uma síntese, já que em função do tempo eu não vou poder me aprofundar. Mas acho que esta correlação ela é muito interessante e muito importante no processo terapêutico das crianças e dos adolescentes. E dos adultos também, porque às vezes a gente tem que restaurar esta capacidade de sonhar de um adulto. O brincar, como eu disse antes, promove encanto e mistério. Ele é a matriz da religiosidade, né? Através do brincar, a criança vive a experiência do mundo como belo. O Rubem Alves diz que o paraíso mora numa caixa de brinquedos. E eu concordo com ele, né? Ali está a matriz da religiosidade da criança. Como eu estava dizendo inicialmente, os devaneios da criança, as imagens poéticas da criança, se referem ao mundo visto pela primeira vez. Por isso esses impactos, né? Por isso a característica fabulosa da experiência da criança ao enxergar o mundo pela primeira vez, como o garotinho diante do mar. Mas o brincar revela também, vocês sabem disso, uma melancolia, uma orfandade e a solidão da criança, né? Estas experiências estão presentes. O Bachelard considera que esta melancolia, esta orfandade e esta solidão estão diretamente relacionadas à nobreza da criança, aos valores que emergem, à humildade, à candura, à simplicidade e à inocência. O brincar também apresenta a questão da criança, a questão da vida da pessoa, que será atualizada, né, ao longo do seu processo, do seu percurso vital.
A questão se refere ao que compareceu como uma ausência na vida da criança, né? Uma ausência do outro, né? A ausência numa relação. Essa questão abre a criança. E no brincar, os terapeutas infantis sabem disso muito bem, essa questão, essa gestalt aberta, um outro jeito de dizer, ou a situação inacabada da vida da criança, emerge no brincar. O brincar também revela a apreensão estética do mundo, que é a disponibilidade para o contato. As cores, os odores, os sabores, as texturas, as formas, os movimentos. O Bachelard diz que na infância o mundo é comestível, né? Muito bonita essa imagem que ele faz. Na infância o mundo é comestível. Por isso a gente lembra de natais, de festa de aniversário, né? De férias, dos lanches na praia, dos bolos da avó, né? Toda essa dimensão estética do mundo, né, é vivida pela criança no brincar. Um outro aspecto e uma outra dimensão importante é que o brincar apresenta qualidades relacionais. A gente sabe da importância de inserir o brinquedo numa relação significativa. Por isso, eu também não vou me deter nesta dimensão. O brincar precisa ter rosto humano. É fundamental para a criança que ela encontre um outro diante do seu brincar. Nós sabemos que todas as experiências que não encontram ressonância, que não são colocadas numa relação significativa, não poderão ser constituídas ou assimiladas pela criança. Então, esta qualidade relacional do brincar é fundamental, não só com os amiguinhos, com os professores, com os pais, com os cuidadores, né? Em Gestalt terapia, uma abordagem dialógica, nós trabalhamos isso o tempo todo. Uma dimensão muito interessante do brincar é que o brincar revela princípios da criança. O modo como a singularidade comparece na aspiração do absoluto, do mistério e mesmo do divino. Nós vamos observar que ao longo do percurso vital, isso vai se configurando como uma teleologia e como uma teologia, já possível de ser constatado no brincar de crianças muito pequenininhas, né? E aí, por exemplo, né, a pipa, né, a pipa pode revelar o princípio da transcendência. Lógico que isso é singular, tá, gente? Só estou dando exemplo. Uma bicicleta, a liberdade, a bola, pode ser a inteireza, pode ser a comunhão, né? Uma das coisas que eu gostava muito também quando criança era ver a revoada das andorinhas que passavam sobre minha cabeça no fim da tarde em Campinas. Chama-se a Cidade das Andorinhas. Já bem mais rarinhas hoje em dia. Mas se alguém já pôde ver uma revoada de andorinha, sabe do que eu estou falando, né? Para mim, aquilo era a revelação da beleza, né? Um princípio absoluto. São inúmeros os elementos, né? E a maneira como a criança joga com esses elementos, que esses princípios comparecem. Quer dizer, a aspiração do absoluto é algo inerente ao ser humano e já comparece no brincar, né? Seja com uma lanterna, né? O princípio da luz, né? Um livro, o princípio do conhecimento ou da sabedoria, o relógio, o princípio do tempo, enfim, o carrinho, o princípio da liberdade e da independência. Nesses elementos que a criança busca, nós também podemos identificar, né, o encantamento da criança pelas potências dos elementos. Por exemplo, o fogo, a água, a terra, o ar, o mar,
a cachoeira, a noite, os animais, as plantas, promovem encantamentos e horrores na criança, né? E estas potências presentes nos elementos, né, o terapeuta precisa poder reconhecer, ele precisa reconhecer, acolher e auxiliar a criança a poder dialogar com esses elementos, assimilando estas potências e reconhecendo essas potências em si e nos outros. Por exemplo, a água, né, carrega a potência de fluir, de refrescar, o fogo, de queimar e de transformar. Existem muitos elementos e muitas potências que nós podemos colher da experiência de uma criança, né? Uma outra experiência pessoal que eu gosto de contar, minha avó russa era uma mulher maravilhosa e brava como ela só, e quando eu passava férias na casa dela, obviamente, imagina o que era um monte de criança na casa da avó, ela dizia que se alguém enchesse o saco dela, ia dar chá de comigo ninguém pode, né? E chá de comigo ninguém pode, para quem sabe, é veneno, né? Então, veja, a gente tinha horror de comigo ninguém pode, de chá de comigo ninguém pode, e de encher o saco da minha avó, né? Veja, no chá de comigo ninguém pode, existe uma potência, a potência de envenenar, né? Meu pai era advogado criminalista e nós convivíamos na nossa casa com processos enormes, com fotografias de crimes horrorosas. Às vezes eu via aquela foto e não dormia noites a fio, né? Então, aquelas fotografias de crime também revelavam a potência de matar, né? Então, a criança vai, ao se relacionar com esses elementos, né, tomando consciência, né, destas potências. E, como eu disse, no processo terapêutico, isto é fundamental, né? E, por fim, que eu acho que meu tempo já está acabando, né, uma das dimensões fundamentais também que um terapeuta sabe acolher é o silêncio, né? O grande silêncio da infância. O grande silêncio da infância, quando a gente fala deste silêncio, nós estamos falando do vazio fértil, né? Que é a matriz da humildade, a matriz da abertura e da disponibilidade. É o silêncio do não ter, não saber e não poder. Tão raro, né? No nosso mundo contemporâneo. Não ter, não saber e não poder. E como é vital para uma criança experimentar este silêncio, né? Por fim, gente, existe um verso do Guilherme de Almeida que eu gosto muito e que sintetiza todas essas dimensões. Diz o Guilherme de Almeida: infância, um gosto de amora, comida com sol. A vida chamava-se agora. É lindo, né? Então, meu anseio é que todos nós, adultos, no meio desta pandemia e após a pandemia, possamos colocar a nossa criança no colo. Que esse ser franzino e frágil que nos habita, na nossa divina infância, na nossa infância cósmica, nos recorde da grandeza do mundo, da grandeza do ser humano. E esse ser pequeno é que vai nos permitir acolher todas as crianças do mundo, os nossos pacientes, os nossos sobrinhos, os nossos filhos, os nossos primos, que serão abrigadas, aninhadas e honradas no nosso coração. E nós, assim, quando podemos abrigar todas as crianças do mundo na nossa interioridade, nos tornaremos verdadeiros cuidadores, verdadeiros terapeutas de crianças, de adolescentes ou de adultos, porque seremos recordados do fundamental. Gente, é essa a minha reflexão. Um pouco rápida, mas acho que deu para
pontuar algumas questões fundamentais da infância e do brincar. Obrigada, gente. Bia, muito, muito obrigada pela sua fala tão preciosa e realmente, como você colocou, tão de raiz. Eu acho que tudo vem daí e de um jeito tão bonito, tão estético, de abraçar a vida. Muito obrigada. Foi lindo, lindo, lindo. Obrigada. E agora nós vamos passar para a Thaís, que vai falar da brincadeira no atendimento a crianças e adolescentes. E aí a gente já vai para um outro, para um plano mais concreto da dimensão, das dimensões do brincar. Thaís? Tua palavra, Thaís. Obrigada. Thaís, antes de você começar, a Bia, depois você pode pôr no chat, lá embaixo, Bia, a referência do Bacelar, por favor, que estão pedindo, tá? Tá, ponho sim. Pronto, Thaís? Obrigado. Aninha, é só eu colocar para... Compartilha e coloca as duas caixinhas azuis, em azulzinho. Espera lá. Pronto, apareceu. Apareceu? Sim. Tá. Aí na hora do vídeo, se não tiver saindo som, me avisa, Tô tá? aqui, tá bom. Obrigado. Tá. Então, no primeiro momento, eu também quero agradecer bastante a presença de todos, né? E principalmente a Miriam e a Bia de terem aceito o convite para essa roda de conversa, né? Que eu insisti muito para que a gente pudesse trazer aí, né, 3 dimensões, um pouco do brincar enquanto pela poesia, as dimensões da brincadeira, a Miriam com toda a experiência, com toda a bagagem, né? E eu trazer também a questão do brincar na clínica. Então, eu estou aqui com muita honra, muito agradecida por este momento. Eu acompanho a Bia desde a minha formação, e a Miriam também, todas as publicações, todos os eventos aí que eu posso, porque são pessoas que, além de excelentes gestalt terapeutas, são humanas, são extremamente especiais. Então, primeiramente, muito obrigada por essa oportunidade aí de estar com vocês no momento de hoje, né? E a todos vocês que estão aqui conosco, para compartilhar, para também nos ensinar e para aprender conosco. Eu vou falar um pouco sobre o brincar na psicoterapia infantil, né? Em alguns momentos eu vou tentar chegar na adolescência, por causa do tempo talvez a gente não consiga. Esse material não precisa quererem copiar, porque depois eu posso disponibilizar para a Ana Paula e ela vai repassando a vocês que estão aqui assistindo, né? Então, como a Bia começou, né? O brincar, ele é um ato de desvelar, de mostrar, de dar sentido, né? E ele mostra o sentido e a organização daquilo que muitas vezes na palavra, né, numa atitude não se mostra, mas que na brincadeira ou no brinquedo escolhido, isso se revela. Quando nós falamos em brincar, nós estamos falando na constituição de um ser, na constituição de um eu e do outro.
No brincar, a criança aprende. No brincar, a criança expressa suas ansiedades, seus contatos, suas formas de buscar a sua homeostase, suas formas de interação, a forma como ela é presentificada e presenteia o meio que lhe pertence. Como o Mário Quintana nos diz, as brincadeiras, as crianças não brincam de brincar, brincam de verdade, né? O brincar para a criança é sempre uma verdade, é sempre algo que ela atravessa a si para, através do brincar, mostrar o que de fato lhe acontece. E tem a Marilena Chauí, que é uma socióloga, que eu gosto bastante, ela nos diz o seguinte: quando uma criança brinca, joga e finge, está criando um outro mundo, mais rico e mais belo, e muito mais repleto de possibilidades e invenções do que o mundo onde de fato ela vive. Que foi o que a Bia acabou de nos apresentar, né? Com as histórias de criança, quando ela era criança, e quando a criança brinca, o brinquedo se transforma em algo, né? A bola se transforma em um personagem, a vassoura se transforma em um cavalinho, a janela se transforma numa passagem, de uma fantasia, de um sonho, ou seja, tudo ali é possível de mudança e de transformação. E agora eu convido vocês a olhar para este vídeo e poder perceber a criança que vive e habita em nós.
Só um minutinho. Então, vejam só, né? O que é ser criança? Ser criança é brincar de viver, é sonhar, é desvendar, é aprender, é descobrir, é acreditar, é ver o bom, é não ter medo, é não ver o mal, é ser puro, é ser amoroso, é ser solidário, é companheirismo, é cumplicidade, é dividir, é multiplicar e é somar, é fazer travessuras, é diversão, é fantasia e é esperança. Quando uma criança, ela chega para nós, ela nunca chega sozinha. Ela chega por um sistema, por uma família, por algo que lhe cerca, com um campo que lhe rodeia, né? E quais que são principalmente hoje, né, os sinais que trazem uma criança a fazer, a buscar uma psicoterapia? A questão da agitação, onde ela pode estar denunciando uma questão da ansiedade, né? E onde que muitas vezes é observado isso, em como ela lida, como ela brinca com os objetos, com aquilo que está ao redor. Ela pode chegar por questões de agressividade, né? Onde a criança muitas vezes grita, esperneia, bate, protagoniza brigas, birras, né? Tanto em casa como no colégio. É importante nós pensarmos, como terapeutas de criança, ou até de adolescentes, né? O que faz esta criança agir desta forma, respeitando sempre a singularidade desta criança. Nós, como Gestalt terapeutas, não temos receitas, não vemos a ação como um porquê, como uma consequência, mas nós vemos a ação como um para quê. A serviço do quê? E muitas vezes essa criança chega por uma questão do aprendizado, por notas baixas, por irem mal em prova, por questões de rendimento escolar, ou por questões de comunicação. Ela não consegue se expressar, ela não conta uma história, ela não explica o seu dia, ela fica muda dentro de casa, ela se fecha. Pode chegar também por questões de depressão. Hoje nós sabemos que a depressão infantil, ela tem sido um alarme para nós da área da psicoterapia, por questões de desligamentos, de mortes, de luto, por questões de medo, de fobias, né? Principalmente hoje, com essa questão que todos nós estamos atravessando, que é o Covid, né, o coronavírus, por questões de socialização, então distanciamento, não interação, não compartilhamento, dificuldade de socialização, por questões de sono, né, ranger os dentes, ser muito agitado em seus sonos, a enurese noturna. Então, vejam, são vários os sinais que podem trazer uma criança à psicoterapia, mas que nós não trabalhamos com um receituário, né? Então, se tem agitação, é por causa disso. Se ele é agressivo, grita, esperneia, é por causa disso. Não, nós temos a questão da relação, do que faz e qual é o grande sentido da criança se apresentar desta forma, né? E a terapia, ela acaba ajudando a criança, né, possibilitando a criança a lidar com essas perdas, com seus medos, com as suas formas de ser tratado, com suas adaptações, com suas relações, com seus apegos e desapegos, com as suas formas de ser no mundo, né, a fim de que ela possa chegar à sua autorregulação, ao seu equilíbrio. E hoje, né, nós fomos convidados a atender, a sermos terapeuta numa questão e forma online, né, onde nós temos aí os nossos desafios e as nossas possibilidades também com os nossos limites, né? Então, desde março,
Nossos consultórios precisaram ser fechados por questões óbvias que todos nós sabemos, e hoje alguns já estão podendo retornar ao consultório, tanto atendendo online como presencial. Então, mesmo nos atendimentos online, nós somos convidados à arte do encontro, à arte do diálogo, à arte do brincar e criar, à arte do contato, e a arte de nós estarmos diante da intimidade do campo relacional dessa criança. Porque é muito diferente a criança nos contar como é o seu quarto e no atendimento ela nos mostrar o seu quarto. Né? Ela mostra a intimidade dela, ela mostra o que de fato acontece nessa casa, né? Muitos, inclusive, levam ou o tablet, ou o celular, ou até o note, pela casa toda para mostrar, né? Onde estão os pais, onde fica o cachorrinho, o bichinho de estimação, onde estão os brinquedos que sempre ela nos contou. Então, ela nos convida a entrar na casa, a entrar no seu espaço sagrado. A casa de uma criança, o espaço de uma criança é um espaço sagrado, é onde as coisas acontecem, é onde ela vivencia o seu mundo real e imaginário. Então, é aquele mundo que transborda, que vai além das telas, e que ela vai se sentir abraçada, né, e contemplada por nós terapeutas ao estar com ela. Então, nós, psicoterapeutas em cenas, né, nós somos convidados a estar com a nossa criança interior. Né? Não é à toa que no vídeo ele pergunta a vocês, e aí, como é que está a sua criança hoje? Como é que você lembra da sua criança hoje? Né? E estar com crianças é sermos convidados a estar com a nossa criança interior. É onde nós precisamos, né, acolher aquilo que nos acontece na presença do outro. O cuidar é sempre essencial, e por isso que nós, terapeutas, também necessitamos de cuidados e temos limites nessas interações virtuais, online, que nós estamos passando, né? As crianças, o simples fato de brincar, de estar com elas, já é proporcionar um espaço seguro, permissivo, acolhedor e confirmador, como diz Luciana Aguiar no seu livro Brincando com Crianças. Né? E nós somos convidados a entrar neste mundo imaginário e a relacionar com o seu mundo real, para que ela possa, então, transitar, desenvolver-se em busca da sua autorregulação. Nós em cena, nós como psicoterapeutas, nós não escolhemos o que a criança vai brincar, ela escolhe. Né? Eu digo que a nossa rotina, ela é baseada na questão do mistério, do que vai acontecer a cada atendimento. Nas nossas agendas, nós só temos nomes. O que acontecerá a cada atendimento é um grande mistério, uma grande revelação. Então, nós não temos, né, um script de como será, mas nós estamos ali, despojados, desnudados para acontecer o que quiser acontecer e puder acontecer. E quando a criança está diante de nós, ela está no seu modo de estar, ela está buscando a sua autorregulação, no seu ajustamento criativo, né? Até que pelo contato, né, esse ser de relação possa ampliar a sua awareness, ter a consciência de suas ações e estabelecer novos movimentos no campo e relações, que é isso, né, que esse pequeno esquema nos lembra, né? Que a criança, ao receber um estímulo, ao trazer um estímulo, ela está diante da sua necessidade, que vai mobilizar uma energia, que vai mobilizar a atenção, que vai mobilizar uma atitude em busca de uma satisfação, para que então ela possa se equilibrar. E o brinquedo,
quando é escolhido, e sempre deve ser escolhido pela criança, seja um brinquedo estruturado, seja um brinquedo criado, seja o brinquedo que for, o que é importante para nós, né, observarmos como terapeutas? O processo dessa criança quando ela brinca. Como ela brinca? Como é que ela se aproxima do que ela escolheu? O que ela escolhe? O que ela evita? Que estilo é esse que geralmente ela coloca-nos na sessão? Ela tem uma dificuldade em passar de uma brincadeira para outra? De que forma que isso acontece? Ela é uma criança que ela apresenta uma certa organização ou não? Que conteúdo tem essa brincadeira? Né? Essa habilidade de contato enquanto ela brinca, ela está em contato, ela interrompe o contato, como é que ela está diante da sua escolha, diante daquilo que ela nos traz. E quando a criança ela está diante de nós, ela está mobilizando e atualizando ao mesmo tempo a infância que existe nela e a infância que existe em nós. Como a Beatriz mesmo disse, brincar é um processo de expressão, é um processo de organização, é um processo onde a estruturação psíquica se apresenta. O mundo, muitas vezes, ele é sentido, ele é real, ele pode ser comestível, ele pode ser representado, ele pode ter cheiro, né? O brincar é se relacionar comigo e com o outro. É correlacionar experiências internas e externas, né? Então, uma criança, quando ela pega uma massinha e ela cria personagens, esses personagens são reais. Esses personagens ganham rosto. Esses personagens pertencem ao campo, ao espaço vital desta criança. Ou quando ela, né, brinca entre tiras, brinca de se esconder, ou faz através de jogos de memória, jogos de contagem, jogos de massinhas, seja o que for, ela está nos mostrando, a partir do meio dela, o que acontece no campo ambiente que ela está e como ela está. A infância, ela sempre se atualiza. É um processo onde nós podemos perceber o lá, o então e o para sempre, a partir do que a criança escolhe como ela escolhe. Então, mesmo virtualmente, nos atendimentos online, nós temos a oportunidade de criar junto desta criança novas oportunidades, né? Com massinha, com jogos, com lápis de cor, com ela mesma, né? Eu mesma, nos atendimentos infantis, muitas vezes eu brinco da caça ao tesouro, né, com a criança. Então, como é que isso acontece? O que é essa caça ao tesouro? Então, eu peço para a criança, na sala, me trazer algo que é vermelho. Então, ela tem que ir até a sala e é uma diversão, porque ela sai correndo e volta correndo e quer me mostrar o que tinha na sala, que era vermelho. E aí eu peço algo amarelo que tem no banheiro, algo azul do quarto dela, né? E isso eu estou ampliando o vocabulário, eu estou trabalhando o campo-espaço, estou trabalhando questões cognitivas, estou trabalhando o movimento corporal dentro de uma relação significativa, de uma relação onde a criança ela vai e ela volta e sempre alguém estará lá esperando por ela. Essa relação que nós estabelecemos com a criança é uma relação extremamente importante, né? Por que eu digo que é extremamente importante? Porque nesse brincar, a criança ela vai encontrar o outro. Há um rosto humano, né? É no brincar que esta criança nos mostra o que ela vê, o que ela sente, o que ela lembra, o que ela pensa, o que ela faz, como é que ela reflete, como é que é o mundo agora, como é que é o mundo antes, como é que é o mundo depois, né? E a criança ela vai brincar com tudo o que ela tem, com todas as suas funções de contato, né? Ela vai brincar com o corpo, ela vai brincar com o intelecto, com as suas ações, com a sua forma de ser no mundo.
A psicoterapia infantil, ela encontra no contato, né, a questão desse espaço psicológico, que é pelo lúdico, a forma que essa criança contata, e o fazer brincando é como essa criança nos comunica. Através da sua singularidade, ela nos traz o que de fato está acontecendo, né? Então, outro exemplo de atendimento online. Muitas vezes eu peço para a criança, quando você está bravo, como é? Expressa para mim. E quando você está feliz, como você fica? E quando você sente medo, como é que você fica? Você vai brincando de caras e caretas, expressões, e vai ajudando essa criança a poder mostrar ao outro quando algo não está bem, para que ela não se sinta refém do que sente, do que pensa, do que lembra, do que vê e do que ela vê em que fazem. E o brinquedo é a palavra da criança. O brincar é o processo de interação de nós com essa criança, né? Muitas vezes a criança ela transfigura o mundo quando ela brinca. Ela se presentifica pela forma de brincar, né? Através dessa relação que eu sempre digo de uma forma significativa, a criança vai nos mostrando o seu sentido existencial. Então, para nós, gestalt terapeutas infantis, nós precisamos estar atentos, né, nas sessões online ou presenciais, né? Como é que estão as funções de contato desta criança? Exatamente como essa figura está nos mostrando, né? Quais são essas funções de Thaís, contato? Oi. Abre um pouquinho o slide para enxergar melhor. Abre mais? Abrir na animação. Isso. Melhor. Tá. Obrigada. Imagina. Obrigado você. Então, através dessa imagem, nós podemos perceber o que é importante para nós, gestalt terapeutas de crianças, né? E até mesmo de adolescentes ou adultos, né? Que nas brincadeiras nós precisamos estar atentos assim. Quais são as funções de contato, né? Como é que essa criança mostra a questão do olfato, do cheiro, do paladar, do movimento, da linguagem? Como é que ela expressa a sua linguagem verbal, a sua linguagem corporal? As habilidades cognitivas, eu tenho a formação em psicopedagogia e acho que isso é extremamente importante, nós estarmos atentos às habilidades cognitivas da criança. Então, como é que ela pensa, de que forma ela pensa, como é que está a memória, a atenção, a percepção, se ela tem isto em funcionamento ou não, né? Como ela se expressa, como está a questão do seu mundo organizacional, da sua natureza de contato, né? Como a Bia mesmo nos chamou a atenção, a questão da solidão, da presença, como é que ela está no momento presente, né? E de que forma nós podemos ajudar esta criança? Quais são os pedidos que ela nos traz, né? Eu trouxe uma frase do Pels, né? Do nosso Fritz Pels, que ele diz assim: a terapia faz com que o indivíduo deixe de repetir de forma morta e chegue a um novo conflito criativo que convida ao crescimento, à mudança, ao excitamento e à aventura de viver. Então, brincar é ser convidado à aventura de viver, né? É como a Bia colocou, é um estado de alma, é uma abertura ontológica de nós, seres humanos. E aí eu não posso deixar de lado o nosso pequeno príncipe que nos traz essa frase. Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucos se lembram disso. E nós nos deparamos com nossas crianças a cada atendimento que fazemos. Nós somos convidados a estar no nosso mundo para que então estejamos de frente com os nossos pacientinhos. E nós, gestalt terapeutas, precisamos ter de fundo, né,
sempre aquilo que a nossa abordagem contempla, a nossa teoria como um plano de fundo, que é o nosso grande alicerce, né? A nossa figura será sempre as crianças, será sempre os nossos pacientinhos, mas nós precisamos ter um fundo quanto alicerce, né? Que é o que nós estamos hoje aqui. A Bria trouxe um fundo maravilhoso poético, eu trouxe a vocês um fundo mais prático, né? E a Miriam vai nos trazer um fundo com orientações agora com a família. Então, muitíssimo obrigada. Miriam, é contigo. O microfone está desligado, dona Miriam, embaixo do lado esquerdo. Você sumiu tudo aqui. Aí! Primeiro, queria super agradecer a Thaís, porque você trouxe você trouxe as dimensões do brincar no concreto, no dia a dia da clínica com crianças, e de um jeito tão bonito também e tão poético. Vai ser muito difícil eu falar depois de vocês, porque vocês trouxeram de um jeito muito lindo. E coube a mim, porque foi falar um pouquinho sobre a brincadeira e a família. E então, eu quero começar dizendo que a família é um campo dinâmico e muito sui generis, pois ela é um grupo de pessoas que compartilham de uma história comum, muitas vezes construída ao longo de gerações, e ela é a primeira referência na vida do indivíduo, como elas já falaram aqui. Família tem a função de oferecer condições de crescimento e de um certo senso de pertencimento a cada um dos seus membros. Na verdade, o ditado chinês é que diz que a família dá raízes e asas. E eu acho que é bem interessante porque hoje a gente está vivendo aqui um pouco da busca das raízes e estamos voando, porque eu me permiti um pouco que brincar com vocês, já que o tema era brincadeira, e voar. Na verdade, a família oferece um cuidado duplo, porque ela atende tanto às necessidades de diferenciação, quanto às necessidades de coesão. A pessoa vive a vida adulta a partir das antigas memórias que ela experimentou nos primeiros anos de vida, como já falou a Bia e também a Thaís. E eu trouxe aqui um texto da Virginia Escobar e da Patrícia Esquivel, que fala, uma frase, né, que fala: a tua vida é uma história entrelaçada, e é graças a este entrelaçamento que a tua existência tem significado. O que eu quero dizer com isso? A terapia familiar, ela é extremamente relacional. Ela trata muito das relações entre as pessoas. Pode virar, Ana, eu estou nesse outro mesmo. O sistema, na verdade, é o sistema familiar que traz todas as expectativas, seja da cultura, seja da sociedade, seja da religião. Então, eu acho que isso é um fator muito importante, e é por isso que eu quero abordar um pouco as duas dimensões, pode virar, Ana, as duas dimensões do brincar, que seja a brincadeira no atendimento psicológico à família e a brincadeira no cotidiano das famílias. Pode mudar. Ana, pode mudar. E falando de brincadeira, eu resolvi fazer uma brincadeira com vocês, né, para dizer o que elas já disseram. Prestem atenção, que eu estou aí com a Violet tomando sorvete.
E com isso, eu quero dizer que os psicólogos que trabalham com crianças, certamente, quando sabem tomar sorvete juntos e se divertir, eles têm a sua criança muito presente, tanto a Bia quanto a Thaís já falaram isso, no exercício do seu ofício. E isso é fundamental. A Sandra Zinker, ela fazia um grupo de estudos sobre fenomenologia, isso quando ela ainda estava aqui no Brasil. E eu me lembro dela comentar que ela fazia um grupo de estudos com pessoas que atendiam adultos. E chegava uma hora que ela tinha uma compreensão que eles não sabiam de onde que ela estava tirando. E ela dizia, é porque eu trabalho com criança. É porque eu trabalho com criança e porque a minha criança está muito presente aqui. Então, eu acho que vocês já realçaram algumas questões que eu acho fundamentais e que eu tinha pensado em trazer para vocês, mas o que me encanta na criança é a curiosidade. A criança é a humildade dela procurar de uma forma ingênua e sem preconceitos. E na brincadeira é a forma dela estar fazendo isso, né? dela estar concretizando isso. A criança, muitas vezes, ela é leve, né? E ela se diverte, e, por outro lado, a brincadeira é séria, e é justamente na brincadeira que ela se defronta com as questões da vida, como vocês colocaram, de se encontrar com o mar. Eu me lembrei, quando a Bia estava falando do encontro com o mar, eu me lembrei de uma foto que eu tenho da minha filha, que ela tinha uns 2 anos, ela diante do mar, foi o encontro dela com o mar. Ela está com um passo para frente e outro para trás. Ela não sabia o que fazer. Está linda aquela foto. Enfim, mas é assim, na brincadeira, que ela resolve os seus conflitos e que ela vai seguindo. No atendimento psicológico às famílias, a gente trabalha a relação do terapeuta com o sistema familiar. E nisso nós fazemos o que Zinker falou do terreno, a gente constrói. Está dando eco o que eu estou falando? Não, tem alguém com o microfone ligado. Ah, tá. Uhum. Não, desculpe. Eu pensei que estivesse dando eco, porque hoje estava dando eco. Bom, é muito importante a gente, quando recebe a família, está construindo o sistema do terreno comum, que é o sistema terapêutico, respeitando o lugar de cada pessoa. Muitas vezes é a partir do primeiro telefonema, e agora já não é mais telefonema, geralmente é uma mensagem de WhatsApp, você já tem algumas dicas, né? Às vezes você recebe, é um que chega, outras vezes é outro que chega em primeiro lugar, depois a gente constrói um grupo, que é o melhor, né? Faz um grupo de WhatsApp com os membros da família e o terapeuta. Às vezes a gente já recebe o grupo formado, recebe uma mensagem com o grupo formado. Tudo isso já é dica para você estar começando a conhecer aquela família, aquele pessoal. Mas, na verdade, o que é importante é que no começo a gente acolhe com um olhar compassivo para a dor que traz essa família. É uma busca de compreensão conjunta do que se passa e um olhar para qual é o contexto, quais são os valores da família, qual é o conflito que emerge diante desses valores preponderantes. E depois, o miolo do processo é realmente uma conscientização, uma tomada de consciência através da troca de como cada um vê. E, nesse sentido, nós somos mesmo parceiros interhumanos, porque a gente vai trocando o nosso olhar e assim a gente vai construindo e compondo uma compreensão
do que se passa com aquela família. Né? E depois, sim, a gente procura os recursos e questões de mudança. Pode mudar, Ana? Que é uma busca sincera do sentido que tem aquele sinal que a família está evidenciando, que está trazendo como dor para tudo. Agora, a queixa é a figura emergente e cabe ao terapeuta procurar conhecer a família relacionando a figura e o fundo, buscando suporte, buscando os valores, como eu já falei, e qual é o potencial de crescimento daquela família. Os Inkers falam muito em vou ver o que vocês fazem com muita competência e o que vocês podem, o que a gente pode experimentar que vocês possam melhorar. Agora, é fundamental a gente sintonizar. E sintonizar é cuidar da comunicação. Então, eu trouxe para vocês o que tem num livro que eu achei muito interessante. Aliás, elas levaram uns 10 anos para fazer esse livro, que é a Adela Faber e a Elaine, tem um sobrenome meio estranho, mas está lá no fim dos slides, se vocês quiserem depois. É como falar para o seu filho ouvir e como ouvir para o seu filho falar. E eu acho que cuidar da comunicação é muito bom. Nessa foto, é só para exemplificar, eu tirei do livro, os brinquedos estão todos espalhados, as crianças brincaram e eles mandam um aviãozinho com a mensagem, os jogos no lugar depois de brincar, com carinho. Essa forma de falar e essa forma de comunicar tem muito a ver com, pode mudar, observar, sintonizar, né? E procurar entender. Eu recebi pela internet um vídeo que eu adorei. Era um rapaz que morava numa casa lá nos Estados Unidos, que tem um jardinzinho na frente, um lugar assim, e é aberto, não tem muito muro, não tem portão alto como tem aqui. E todo o dia, numa determinada hora, disparava o alarme da casa dele. Aí ele foi observar para ver o que era. E, em observando, ele descobriu que era uma família que passeava com um cachorro e uma criança. E na hora que a família estava passeando, a criança de bicicleta, entrava para dentro da casa, chegava na coisa da câmera, a câmera captava e disparava. Então, o que ele fez? Ele pegou e fez um caminho para a criança andar de bicicleta, um caminho, e observou o que a criança fez. No dia seguinte, a criança pegou e seguiu o caminho, e o caminho não passava pela câmera. E assim foi, né? E foram mudando a comunidade, e outras crianças vieram brincar dentro disso que ele fez. Então, é só para dizer como é importante antes sintonizar, antes perceber, olhar, para depois fazer uma interlocução. E essa interlocução nem sempre precisa ser por palavras, pode ser por gestos, por ações e tudo mais. Quando eu recebo a família, é muito importante trazer sempre para perto o estrangeiro. E, às vezes, quando tem criança, é importante, sim, usar a brincadeira, porque a gente tem sempre que priorizar a linguagem do mais fraco, para que possa haver uma integração e uma linguagem comum da família. Então, o que a gente pode propor? A gente pode propor que eles façam um desenho. Se eu percebo que a família é muito cada um na sua, posso propor que façam um desenho em conjunto.
Se eu percebo que eles são muito mesclados, uma família muito enredada, eu posso propor que cada um faça o seu e que depois eles comparem as diferenças que tem entre cada um, né? Depois, em um outro momento, quando a gente vai construir, saber direito qual é a queixa, ver o que nós podemos, como nós podemos ajudar e vamos efetivar um contrato, outras coisas podem estar presentes, tipo, se você quisesse um presente, o que você daria? Se você quisesse um pedido, o que você daria? Como você se apresentaria? Coisas que a gente já sabe, né? Se você fosse uma planta, se você fosse um animal, enfim, são possibilidades de estar convivendo com a família num momento de integração. No momento seguinte, a gente vai ampliar, é um trabalho todo de pesquisa, de compreensão, de busca de compreensão do que acontece com a família. E aí, no trabalho com famílias, usar imagens, usar metáforas, realmente isso ajuda a captar todo o sistema em uma metáfora. Então, a gente pode trabalhar com fotos, a gente pode trabalhar com histórias, pode trabalhar com história da vida, como foi que eles se conheceram. Os filhos ficam encantados, às vezes, ao ouvirem a história dos pais, que muitas vezes no dia a dia nem contaram, nem colocaram. Então, passa a haver um partilhar de uma intimidade que se concretiza ali na sessão, seja ela online ou seja ela... E nesse sentido é que eu me lembrei que a última aula lá no nosso curso de aperfeiçoamento em terapia de família foi a Patrícia Champs que deu, e eu aprendi horrores, porque ela trouxe umas cartas, tipo, puxa conversa casal, puxa conversa família, a linha da vida. Então, tem muitas possibilidades de recursos, né? Eu acho que a brincadeira aí, ela atua como um recurso para que a gente possa conhecer e desvendar muito mais qual é a busca do sentido primeiro que aquele comportamento tem naquela família. E isso é que é muito importante. Muitas vezes uma briga por um nada qualquer, ela revela uma necessidade de confirmação, uma necessidade de ser visto, uma ferida anterior, que ali, com todos nós como testemunhas, né, acaba sendo possível compreender de um outro jeito, né, de um jeito compartilhado, compassivo, com compaixão, e daí sim muda o sentido. Pode acontecer uma mudança, porque a consciência daquele fator foi transformada. Então, a brincadeira também pode servir como experimentação, como roleplay, como proposta de mudança. E aí sim, a Thaís já falou muito bem de tantos recursos possíveis que a gente pode estar usando ao trabalhar com isso tudo, né? Enfim, é importante a gente poder estar sempre, quando trabalha com a família, pode mudar um pouquinho, Ana, a gente está cuidando da circularidade, dando realmente condições para que todos possam se expressar, para que todos possam testemunhar a expressão do outro, porque daí sim, eles podem fazer uma história, eles podem transformar a própria história, né? Com muitos recursos, trabalhando com fotografia, com uma série de... Agora, é importante cuidar dos lugares de cada um, né? É importante saber quais são os limites e os alcances da nossa atuação
e da nossa e do que eles querem enquanto fronteira, o que eles vão querer acolher, o que eles vão querer dizer, isso eu não quero, né? E aí eu trouxe mais uma brincadeirinha, pode mudar, Ana? Trouxe mais uma brincadeirinha para fazer com vocês, que é de um livro Com os Olhos de Criança, né? Como é que a criança vê quando... O que ela escuta quando o adulto fala a pele é o limite entre eu e o mundo? Olha o que pode povoar a imaginação da criança, quanta coisa que pode estar nesse mundo que ela traz, né? E assim a gente vai fazendo, sempre de acordo com... Ana, pode mudar? Com o ciclo vital da família. Eu acho que é muito incrível como que a cada momento, né, a família... Vamos pegar uma família, vamos dizer, mais... Hoje, até uma família pode ser uma família unipessoal, né? Mas, a grosso modo, né, quando duas pessoas se unem, eles passam primeiro a ter uma atenção para construir o campo do nosso, né? Muitas vezes, quando vêm os filhos, na hora que eles conseguem construir o nosso, né, eles podem se voltar um pouco para aquele momento de mais independentização, construção pessoal, construção profissional e tudo mais. Quando nascem os filhos, eles se voltam mais para o conjunto. E essa alternância entre estar se voltando mais para o conjunto e estar se voltando mais para uma evolução pessoal, ela vai acompanhando todo o ciclo vital da família. Ao longo da meninice, a situação é mais estável, muitas vezes tem dedicar-se um pouco mais para uma autoatualização. Na adolescência, quando inúmeros conflitos surgem, muitas vezes eles têm que se voltar para cuidar disso. E quando os filhos se vão, né, tem todo um outro momento que é uma alternância entre uma harmonização entre esse senso de união, de pertencimento e de auto-individuação. Então, acho que mais ou menos isso acompanha todo o ciclo vital e é muito importante que a gente identifique, quando trabalha com a família, em que momento do ciclo vital eles estão, né? Então, para acompanhar o ciclo vital, eu fiz uma outra brincadeira e eu trouxe desse livro Com os Olhos de Criança, pode mudar, Ana? O que passa pela imaginação das crianças, né? Aí essa mãe está grávida. Mamãe, onde está o bebê? No seio da mamãe. Eles olham e põem bem para cá. Ih, a mamãe vai ter gêmeos. Eles veem o concreto. Você já imaginou o que uma criança pensa quando alguém fala: nossa, aquilo, o fulano entrou pelo cano? Você imaginou ela pensando que está entrando pelo cano? Qual é o cano que ela conhece? Agora, mais uma outra. Que como o bebê sai? Como que ele sai? A barriga da mamãe se abre e ele sai. O que ele imagina, né? Então, acho que é muito importante a gente prestar atenção para a linguagem, para a nossa linguagem quando a gente fala com criança, porque ela tem uma percepção bem diversa, muitas vezes, daquilo que a gente está querendo transmitir, né? Depois, pode mudar, Ana, eles vão realmente crescendo e vão povoando. Eu acho que essa brincadeira relacional, Thaís, que você falou, é fundamental. A Thaís e a Bia, as duas enfatizaram
a necessidade. Hoje em dia tem muito tablet, a criança se distrai muito com tudo isso, mas nada como a brincadeira relacional. Na hora que você conta uma história, você povoa a cabeça da criança com a imaginação. Na hora que ela lê uma história, é ela que constrói o cenário. E isso é muito bonito, é muito interessante, porque assim ela projeta toda a sua criação, né? Então, a brincadeira é muito importante que os pais brinquem de forma prazerosa com as crianças. Por quê? Porque se comunicar e procurar compreender, enquanto os dois estão fazendo alguma coisa gostosa juntos, né? Seja lavando um carro, fazendo alguma coisa, é um fator que favorece uma relação de apego seguro. E a relação de apego segura é a base para um desenvolvimento de autonomia, para um desenvolvimento saudável. Eu não vou aqui discorrer sobre a relação de apego, mas ela realmente norteia muito o meu trabalho, tanto com criança quanto com famílias. E eu acho que uma das características é você poder ter prazer enquanto está com a criança. Outro fator que eu acho que é outra dimensão também que é muito importante é o humor. Por exemplo, até na vida adulta, lidar com o humor é super importante, porque o humor é um dos fatores de promoção da resiliência. Quando a situação está difícil, e eu vejo assim, quando eu esqueço alguma coisa e falo com meu marido, e a gente brinca do nosso esquecimento, a gente já está nessa fase. E levar isso com humor é um jeito da gente se distanciar um pouco daquilo que tanto incomoda. E por isso um fator de proteção da resiliência. Viagens imaginárias e concretas são muito importantes. Eu vejo isso pelo quanto que, às vezes, as crianças, adolescentes que eu trabalho, se lembram das viagens que fizeram com tanto gosto e como elas foram importantes na formação da visão de mundo dessa criança. Então, aprender a criar, projetar, construir, fazer Lego junto com as crianças, fazer blog, fazer site, enfim, tudo isso estabelecendo vínculos afetivos é que é muito, muito importante. Mas também é importante, pode mudar, Ana, a gente considerar a singularidade e a individualidade de cada um. Vejam bem essa foto, eu não sei se está... Mas essa foto, eu acho que tem uns tantos modismos, né? E um dos modismos de hoje em dia é que meninas e meninos têm que brincar com os mesmos brinquedos, que não tem esse negócio de brinquedo de menina, brinquedo de menino. E aqui eles puseram a menina, então, ouvindo, larga estes brinquedos, hoje em dia as meninas devem ter os mesmos brinquedos que os meninos. A menininha que queria embalar o boneco, então pega o tanque de guerra e vai embalando. É muito importante as brincadeiras denotam a individualidade de cada um. E como é importante a gente poder ver e saber respeitar a individualidade de cada um. Mas tem muitas coisas importantes para a família fazer em conjunto, mesmo em tempo de pandemia, né? A gente está vendo hoje em dia, tem pessoas, tem famílias que estão cozinhando juntos, tem famílias que trazem uma disponibilidade maior para um, para outro, em algum tempo do dia. Tem uma sobrinha que, no tempo que não era de pandemia, um dia, cada dia era o dia de um especial, né? Um dia da semana ela reservava para um dos filhos, outra semana para outro dos filhos, e eles sabiam que era o tempo só deles, né? Como a Bia falou, andar de bicicleta, quer dizer, a gente vê dos adultos as lembranças que eles têm, como era gostoso eu andar de bicicleta com meu pai, eu quero andar de bicicleta com meu filho,
né? Dá esse senso de liberdade, dá esse vento batendo no rosto, enfim, tudo isso, todas essas brincadeiras são muito importantes. E para concluir, eu só quero dizer que a abordagem gestáltica realmente me encanta pela criatividade, pela permissão, desde que ética e dialógica, para trocar o que possa favorecer a evolução do cliente, pela metodologia fenomenológica, mas, sobretudo, pela possibilidade de abranger um olhar admirativo, pela busca da estética que tem o ser humano no contato com a gente e que está a serviço de compreender o homem como um ser no mundo e um ser em situação. E pode mudar, Ana? Pode. Para concluir, é importante a gente poder confiar. Confiar no quê? Na boa forma. Porque todo sistema vivo, e a família é um sistema vivo, vai superar os seus conflitos ou se autoatualizar segundo a sua própria autorreferência. Nós, terapeutas, somos apenas os apreciadores da sua beleza e testemunhas do seu crescimento e transformação na busca de um novo ciclo de autorregulação. Então, queria agradecer a vocês. Muito obrigada. E agora pode abrir para todo mundo, porque está mais do que na hora. Não sei se alguém quiser perguntar, se vocês podem mandar as perguntas, a gente responde. Mas queria saber, abrir para comentários. Miriam, acho que você falou tão bem que as pessoas estão tocadíssimas, né? Pelas falas, pela condução, como foi tudo muito lindo. E acredito que quem, de repente, né, tem aí questionamentos ou perguntas a posteriori, que possa, assim, trazer para a Ana Paula e a gente responderá com todo o prazer. Eu queria agradecer muito a presença de vocês duas, que enriqueceram incrivelmente essa nossa roda de conversa. E agradecer a presença de vocês, as carinhas tão gostosas da gente ver e saber que estão aqui. Eu quero dizer que eu estou digerindo esse alimento, né? Esses alimentos, essa comida gostosa que eu acabei de receber. Então, meu silêncio é um silêncio de estar digerindo. E muito tocada com a fala de vocês. Gente, foi lindo. Obrigada. Obrigada a você. Mais alguém quer falar, Bia? Bom, só antes de encerrar, queria agradecer a todo mundo, queria agradecer você, Thaís, Miriam, obrigada pela companhia e tudo estão aí. Eu estou à disposição, a Ana Paula quiser passar e-mail. A fala de 30 minutos é super corrida, a gente fala de coisas, às vezes, muito profundas e não consegue, né, descrever detalhadamente. Então, se alguém ficou com alguma pendência, alguma dúvida, porque embora o Bachelard seja um autor muito conhecido, mas essas perspectivas são razoavelmente novas no campo da clínica e da Gestalt. Então, eu estou à disposição de quem quiser conversar e a Ana Paula tem meu contato. Obrigada, gente. Vi um monte de gente querida aí, carinhas que eu amo. Muito obrigada pela presença. Miriam.
E Obrigada, muito obrigada por você ter vindo, Bia. Muito, muito contente com a sua presença aqui entre nós. Obrigada. Foi muito bom aprender com as duas, viu? Obrigada. Eu aproveitei e passei aí no chat a data do próximo curso da Thaís, que ela vai dar em 6 de novembro, sobre autismo. E a Bia também, que a gente não sabe ainda o que vai acontecer com o curso da Bia, que também está para novembro, só que tem que ser presencial. Então, a gente vai verificar direitinho se vai para o ano que vem, mas eu aviso todas vocês, tá? E quem quiser pode Tá me chamar ótimo. no WhatsApp, que eu dou as informações. Tá ótimo, gente. Muito obrigada pela presença de vocês, pelas caras maravilhosas que a gente olha aqui e que embelezam nossos olhos, viu? Boa noite, Até viu, logo pra pessoal? Bom vocês. descanso. Boa noite. Tudo de bom. Boa noite, queridas. Desculpa o atraso, cheguei muito atrasada. Beijão, beijão. Beijo. Boa noite para todos. Beijão. Boa noite. Beijo. Obrigada Obrigada a por todos tudo. aí pelas contribuições. Boa hoje. noite. Parabéns aí. Boa noite. Beijo. Beijo. Tchau, Lúcia. Beijo. Tchau, Tchau. Beijo. Tchau, querida, que saudades de todos. É verdade. Tchau, gente. Tchau. Thaís, super obrigada, viu? Foi muito, muito bom. Muito obrigada pela participação, pelo convite, pela aceitação. Foi maravilhoso, viu? Obrigada mesmo. Uma ótima semana para você. Obrigada, Para Thaís. você também, a gente fala. Tchau, Beijo. gente. Tchau, dona Miriam. Tchau, tchau, Ana. Tchau. Tchau, Lúcia. Tchau. Tchau, Ana. Tchau, Lúcia. Até logo, Maria José.